pai dizendo: olha, você agora vai tomar conta do seu filho. Não vou não, senhor. Se você não tomar conta do seu filho, eu caço o seu pai de poder e ele vai te ajoelhar. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Porque foram inúmeros os casos em que o cidadão chegava, sentava na minha frente e dizia: não tem mais nada com ele, não, já expulsei de casa há mais de 6 meses, ele agora é problema dele. Esses conselhos que vão se reunir um dia por semana, 2 dias por semana, porque as pessoas vão ter sua vida normal, seu trabalho normal, vão receber uma remuneração ali, que não se sabe ainda quanto é, vão ter que encaminhá-la melhor, vão ter que ter retaguarda para encaminhamento desse menor, que não existe. Que não existe. E vão ter que ter espaço para instalação e estrutura. Bem, está se criando e os juízes de menores vão ter que interpretar muito bem essa situação. Uma situação estranha. O conselho aplica medidas que não são atendidas e ele recorre ao juiz de menores. O promotor toma providências e as providências não acontecem e ele recorre ao juiz de menores. Há 10 anos atrás, iniciei eu uma campanha junto aos Ministérios da Justiça e da Previdência Social, e há 4 anos atrás consegui sucesso nessa campanha e os 2 ministérios se uniram para reequipar os juizados de menores, porque o Código de Menores, que é uma legislação moderna, é uma legislação elogiada lá fora, ouvi juízes de Paris, ouvi juízes da Inglaterra, da Suíça elogiando o Código de Menores brasileiro, da Espanha elogiando o Código de Menores brasileiro, não foi aplicado porque os juizados de menores não tinham recursos, não dispunham de recursos. Esses juizados de menores agora vão ter multiplicado pelo menos por 10 a sua competência e vão continuar no mesmo estado de miserabilidade e de pobreza. Os promotores, que estarão entre o delegado e o juiz, e entre o conselho e o juiz, vão ter que ouvir menor, que encaminhar menor, que bater ofício, que tomar providências, que requisitar providência policial, e não tem equipe, não tem sala, muitas vezes, não tem um datilógrafo sequer. Mas o Ministério Público vive tanto aí, explorando magistratura, vai emprestar de escrevente, vai emprestar de papel. Pode ser que durante algum tempo isso aconteça, mais ou menos. E vão surgir para se delinear bem o que será a competência de cada um e para se executar bem o que se espera. O conselho do promotor, do delegado e do juiz são de tal monta que eu duvido muito que uma sociedade do porte de Jacarezinho tenha condições de, a curto prazo, promover a instalação e funcionamento eficiente desses 2 conselhos sem que sejam injetados recursos na prefeitura para isso. Bem, mas a ideia é boa. Eu não sei se a ideia é boa, porque essa ideia foi implantada já em vários países e não deu certo. Pode ser que dê certo aqui. Mas não é uma ideia nova, já foi implantada em outros lugares e não funcionou. Mas por que não funcionaria a ideia aqui? Nós vamos eleger um conselho. A eleição será feita nos moldes da eleição normal para vereador, para prefeito. Esse conselho vai interferir em situações muito sérias, muito graves. Porque esse conselho vai trabalhar também com crianças que não é carente. Com a criança de Ipanema, como nós costumamos dizer lá no Rio, com aquela criança que em 80% dos casos raramente tem contato com o próprio pai, e quando tem contato com o próprio pai é um oi pai, ou então com uma conversa um pouco mais demorada, porque está precisando de algum dinheiro além da mesada que ele recebeu. O Código diz 2 coisas terríveis. A primeira,
que o pai opressor pode ser afastado de casa. Vocês sabem o que é um pai opressor? Vocês imaginam quem no Conselho Municipal vai dizer que um pai é opressor? Vocês imaginam um pai que está em dificuldade para educar um adolescente de casa, e eu tenho essa dificuldade, todos nós temos, sendo intimado a comparecer à presença de um conselheiro para dar explicações porque agiu dessa ou daquela forma na educação do filho? Vocês imaginam o que vai resultar daí em termos de autoridade paterna para a educação do filho? Vocês imaginam que alguém tem um filho viciado em tóxico e tenha que tirar esse filho de casa, porque a lei diz que a criança tem direito a ficar num lugar onde não estejam viciados em tóxico? Vocês imaginam se impondo a um pai que faça isso, que faça aquilo? Vocês imaginam se aplicando medidas penais a uma criança que se diz que está sendo protegida? Pois bem, a situação vai ficar difícil, vai demandar um esforço enorme de interpretação, porque, primeiro, no que diz respeito à colocação em lar substituído, criança não se coloca em prateleira, não se deixa para resolver amanhã, não se guarda no arquivo. Na hora em que alguém chega e diz, juiz de menor, achei essa criança na lixeira, ele muitas vezes tem 10 minutos para resolver, porque a criança está depauperada. Eu tive crianças que foram apanhadas em formigueiro, que a mãe queria ir brincar o carnaval e abandonou a criança numa lixeira. Eu tive criança que quase foi devorada por um cão esfomeado. Uma pessoa ouviu o cão latindo, a criança já estava com o rosto arranhado, que se movimentava, e o cão com as patas prestava a criança sangrando. Esse juiz e esse conselho vão ter que dar soluções imediatas. Esse conselho vai ter que resolver no sábado, no domingo, na segunda-feira, na quarta, na quinta, às 7 da manhã e às 10 da noite. Esse conselho vai ter que estar de prontidão, porque nem toda criança é um caso de polícia. E a ideia do estatuto é o mais possível afastar a polícia da criança. O que avançou em termos de infração penal e o que regrediu em termos de infração penal? A criança é presa pelo delegado, nós escrevemos apreensão, mas os arautos da FUNABEM correram ao Brasil todo falando que a criança é presa e não apreendida. Nós apenas usamos a palavra como uma espécie de engordo na sociedade. A criança é presa, o delegado ouve as testemunhas, ouve a criança, leva ao promotor, o promotor ouve o adolescente, ouve as testemunhas. Esse menino vai aos técnicos, ele é ouvido, os técnicos ouvem os pais, ele vai ao juiz, o juiz ouve o menino, ouve os pais. Vamos ter adolescente aí dizendo palavrões para promotor, para delegado, ele vai ficar, quando ele chegar a ser julgado pelo juiz, ele vai estar numa situação tal de nervosismo e de agitação, que não se sabe como ele vai se controlar, ainda mais quando ele sabe que ele tem o direito constitucional de ir e vir, e todas aquelas regras de disciplina de educação se aplicam a qualquer criança, não se aplicam mais a ele. Nós tínhamos um processo educativo. Na França existe um processo repressivo, e os juízes franceses me disseram, estávamos várias pessoas respeitáveis, e eu me considero uma delas, inclusive Alírio Cavalieri, inclusive Liborne Siqueira, que aquele processo repressivo que se instalou na França é um processo odioso, é um processo irresponsável, que é aqueles meninos, adolescentes, vão para a cadeia e voltam de lá em pior situação na França. Na França.
que nós faríamos com aquele menor, o portuguesinho, que foi um dos meus clientes mais assíduos, quando juiz de menores, que quando chegou a mim pela primeira vez já tinha 4 latrocínios conhecidos, tinha estuprado a própria cunhada, estava com o rosto deformado, que o próprio irmão, antes do estupro da esposa, da companheira, jogou um copo de ácido no rosto dele. O que fazemos com o portuguesinho se ele completou o tempo que tem que voltar para a rua e não foi tratado e não foi atendido? O que fazemos com ele? A lei fingiu que estabeleceu um prazo, mas restringiu esse prazo de forma bem dissimulada, quando diz, na interpretação dessa lei, temos que levar em conta o interesse da coletividade, o bem comum e os direitos individuais e coletivos. Como? Verificando o bem comum, nós podemos apanhar o portuguesinho, que já tem 4 latrocínios, estupro, é violento, é traficante de tóxicos, e devolvemos para a rua porque ele é menor e já ficou lá 6 meses ou 3 anos. O que nós vamos fazer com o menor violento, que foi entregue ao promotor, que por sua vez não tem retaguarda, que por sua vez apresenta ao juiz que não tem aonde entregar, porque a presidente da FEBEM de São Paulo e a secretária da Promoção Social de São Paulo disseram que a FEBEM vai desistir. O que a sociedade vai encontrar de saída como solução para os problemas desses meninos que hoje estão num processo misto? E o professor de penal vai me acompanhar perfeitamente nesse raciocínio, que já soube que fez uma conferência brilhante aqui. Quando nós dizemos que um menino vai ter como medida imposta a prestação de serviço à sociedade, ou à comunidade, como queira, nós estamos aplicando uma medida que é uma penalidade aplicável ao adulto. Quando nós dizemos que o menor vai ser compelido, desculpem, esse rótulo não pode mais ser usado. Eu estou com a pena das crianças e adolescentes brasileiros quando esses órgãos oficiais se cansarem dessas palavras. Que palavras nós vamos encontrar para substituir essas? Não podíamos ter deixado usar essas palavras. Crianças e adolescentes. Quando eles se cansarem, quando eles se gastarem essas palavras, como é que nós vamos arranjar outras? Vai ser difícil. Quando nós determinamos um adolescente, e esse adolescente tem 12 anos apenas, quando nós determinamos que um adolescente tem que ressarcir o dano, e se não puder ressarcir o dano, vai ter uma medida substituta, nós estamos fazendo o quê? Aplicando medidas educativas? Não. Nós estamos iniciando um processo efetivamente de imposição de pena. E estamos iniciando um processo repressivo em substituição ao processo educativo que estava em vigor até hoje. Eu tive uma juíza, uma jovem juíza, que me perguntava lá no encontro, mas o senhor não é a favor da redução do nível de idade para a responsabilidade penal? Há meninos aí com 15 anos, com 14 anos, que são assassinos. Tem, mas por que 14 anos? 14 anos é uma idade boa. Não, mas aquele menino que matou o japonês que ia lá assistir ao Frank Sinatra só tinha 8. Estava com um revólver 38 de cano longo. Por que 14? Tem que colocar 8. Não, mas o senhor não acha que esses meninos com 16 anos já entram na universidade, já podiam ser penalizados, já sabem o que fazem? Então, eu mostrei para ela uma estatística que mostra para os senhores. O Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes. Desses 6 milhões de habitantes, 48%
têm menos de 18 anos. Desses quase 3 milhões de habitantes, 2 mil deram entrada nos juizados de menores por processo de infração penal. E no meio desses 2 mil, nós tínhamos direção sem habilitação e coisas semelhantes. E tínhamos ainda os reincidentes. Nós submeteríamos todos os nossos jovens a um processo repressivo, porque apenas 2 mil deles delinquiram. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos. E esse estatuto, e essa é uma das falhas graves dele, começa a apontar para um processo repressivo. E na instituição do processo do estatuto, nós sentimos que isso realmente está acontecendo, porque embora o estatuto repita os princípios gerais de direitos vigentes no Brasil, de que uma criança, um adolescente, ou um jovem, se quiserem, que tenha entre 16 e 21 anos é relativamente incapaz, que um que tenha menos de 16 é absolutamente incapaz, que o absolutamente incapaz é